Na página 82 tem aí os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, né, já diz o que são, né? São palavras, pronomes utilizados para demonstrar, para indicar, né, a distância de algo ou a existência de algo, né? Por exemplo, eu vou ter o that e vou ter o this. Deixa eu colocar this primeiro. Tem um this e tem um that, que são para coisas que estão relativamente perto e para coisas que estão relativamente longe, e indicado no singular. E eu tenho depois o this, e tenho o those. Olha, chega. E eu tenho o those. Então, this e o this, eles são utilizados para coisas que estão perto, e o that e o those são coisas que estão mais distantes, que estão longe. Mas o que é que vai diferenciar um do outro? Essa primeira coluna aqui está no singular e esta segunda coluna aqui está no plural. Tá? Esses aqui... Ah, chega, junto foi tudo. Não tem nada não. Singular. Singular. Plural. Esses aqui está near, perto. E esses aqui que estão far, longe. Por exemplo, eu tenho perto de mim está o meu livro. Então, eu vou dizer o seguinte: this is my book. Mas, longe de mim, um pouco distante, está a minha janela. Então, um pouquinho distante está a minha janela. Então, eu vou dizer that is my window. Aquela é a minha janela. Então, olha só. O this, ele foi utilizado aqui para dizer esse, né? Este aqui, para algo que está perto de mim. Então, aqui onde eu estou sentada na minha mesinha, eu estou vendo o meu livro perto de mim, my book. Então, eu digo, this is my book. Este é o meu livro, my book. Tá? Este é o meu livro. Mas longe de mim está a janela, minha janela. Então, eu estou dizendo, eu utilizo aquela é a minha janela. That is my window. Aquela é a minha janela, tá? Então, this e o that, eles são utilizados para coisas que estão no singular. Mas o que vai diferenciar o uso de um para outro é que o this eu vou utilizar para coisas que está no singular, mas que está perto, e o that eu vou utilizar para coisas que está no singular, mas que está far, longe. Deu para entender até aí? Sim. Então, agora a gente vai partir para o this e o those, que eles são utilizados para plural, mas que o this, near, and those, far. Então, eu vou dizer que tenho vários livros perto de mim. These are. Eu já mudo o meu verbo to be aqui, que antes era singular, eu utilizava is, mas agora que está no plural, vou utilizar are. Então, these are my books, meus livros. E those are my books. Vou utilizar books de novo, porque ter várias janelas num quarto só é muita coisa. E those are my books. E os livros agora estão distantes de mim. Those are my books. Aqueles são meus livros,
tá bom? Então, perto, longe, singular e plural. Estes são os usos aí dos pronomes demonstrativos, tá? Na atividade da página 82, a gente vai completar esse texto, as partes lacunadas do texto, com essas expressões, tá? Organize Laura's shelf. Organiza a prateleira da Laura. Use demonstrative pronouns and pay attention to the expression of place in the text. Então, organize a prateleira da Laura, utilizando pronomes demonstrativos e prestando atenção às expressões de lugar no texto. Então, tem aqui. Let me see. I can put books here in the first level. Deixa eu ver. Eu posso colocar estes livros aqui no primeiro nível. Eu vou utilizar quem? This ou this? Estes livros aqui. Qual dos dois eu vou utilizar? This. This. Very good. Agenda over there, I can put beside them. Aquela agenda lá eu posso deixar ao lado deles. Aquela agenda. That. Só tem um carrinho na aula. E só eu não preciso nem fazer chamada hoje, né? Pencil case I'm holding now goes on the second level. Pencil case I'm holding now goes on the second level. Este estojo que eu estou segurando agora vai no segundo nível. This. This. Oh, I can't forget dictionaries on the other room. Não, eu não posso esquecer aqueles dicionários no outro quarto. Choose. Do. So. They go on the upper level for sure. Stamps next to me are my brothers, but I will put them there anyway. Estes selos ao meu lado são do meu irmão, mas eu vou colocá-los de qualquer maneira. This. Oi? This. Very good. This. Now comics. Agora, quadrinhos. From Marvel with lie in front of me on fourth level. And DC Comics which are near the dictionary's next room. Go on fifth. Agora, estes da Marvel, que estão na minha frente, vai para o quarto nível. Estes da Marvel. This, o primeiro, e o segundo é this, né? This. E o próximo vai ser those, né? Que eu vou dizer aqueles e os quadrinhos da DC, né? E aqueles quadrinhos da DC que estão perto dos dicionários da sala, na sala ao lado. Vão no fim. Então, those. Tá? Não vou me prender muito a eles, porque eles não vai ser assunto da nossa prova, tá? Mas a gente está fazendo porque a gente precisa concluir o livro. Second question, introduce your classmates, use the proper demonstratives. Então, era para a gente apresentar os colegas de classe utilizando pronomes demonstrativos. Por exemplo, esta pessoa ao meu lado, né? The person right next to me is, né? Essa pessoa que está aqui do meu lado é, por exemplo, quem sentava do lado do Mário era a Vitória. Não, a Vitória sentava na frente do Mário. Ah, esqueci. Mas alguém sentava próximo
a Vitória, por exemplo. E aí ela deveria colocar this person right next to me is Tantan. Mas aí, como a gente não tem ninguém, né, próximo agora, a gente vai pular. Vamos agora, skill object and skill subject, que são materiais escolares e matérias escolares. Vocês querem ver essa daqui? Rever? É a primeira questão da 83, né? Acho que dá pra gente pular ele. Aqui pra cá. Coloque aí na página 92, por favor. Simple past and past continuous. Que vai ser o assunto da nossa prova, tá, Abraão? É simple Beleza. and past continuous. Coloquem aí. A gente já tinha realizado essa atividade, não, né? Não, eu acho que não. Não. Pronto. É o seguinte. O past simple, como todos vocês já sabem, e lembram, né? Devem recordar, por favor. Ele é utilizado para falar sobre coisas que aconteceram no passado, tá? Coisas que aconteceram no passado e que foram finalizadas no passado. Então, por exemplo, I went to school yesterday. Eu fui à escola ontem. Ontem foi domingo. Mas vamos usar esse exemplo, tá? I went to school yesterday. Eu fui para a escola ontem, tá? Então, o passado simples, ele é marcado pelo verbo, principalmente, né? Pelo verbo que está na sua forma no passado. No past simple, a gente vai ter dois tipos de verbos. Verbos regulares e verbos irregulares. Tá? Os verbos regulares são os verbos em que a gente sempre vai, né, fazer o passado desse verbo utilizando os sufixos de, ed e o iad, tá? Então, para cada verbo há um sufixozinho diferente. Então, cada um aí a gente vai utilizar esses sufixos, tá bom? Ok. E já eu explico os sufixos usados. E os verbos regulares e os verbos irregulares. Os verbos irregulares, eles não vão seguir nenhuma regra. Eles não têm um padrão tal qual os verbos regulares, que são adicionados esses sufixos aí. Eles vão ter a sua própria forma no passado, igual esse aqui que eu utilizei no meu exemplo. I went to school yesterday. I went to school yesterday, tá? Eu fui para a escola, né? Esse verbo went. Qual é a base form do verbo went? Qual é o quê? Qual é a forma base do verbo went? Eu fui.
A forma base do verbo fui. A forma presente. Foi. É o verbo ir. Não é o verbo ir? Qual é o verbo ir? Ah, tá. Qual é o verbo ir? Não é o to go? Pronto. Então, os verbos irregulares, eles não seguem uma regra própria. Eles vão por classe mesmo. Alguém falando no chat? Ah, tudo bem, Carlinhos, chama de baixo. Pronto, os verbos irregulares, eles possuem sua própria forma no passado. Pronto? Então, tem um go, went e vários outros que eu acabo esquecendo no momento. Mas vamos seguir, tá? Então, relembrando, o past simple, ele vai ser sempre utilizado para expressar hábitos passados, ações iniciadas e finalizadas no passado com um tempo determinado. Então, assim, não importa o tempo. Se foi há 5 minutos atrás, se foi ontem, se foi semana passada, ou se foi há 1000 anos atrás. Não importa. Passado é passado, tá? E aí, a formação do past simple, ele sempre vai ser o subject, que é o sujeito, né? Subject. Vamos ter o verbo past of the main verb, o passado do verbo principal e vamos ter o restante, né? O complemento aí, complement. Tá? Pronto. O complemento. E aí a gente sempre vai retirar o to, a partícula to desse verbo aí, tá bom? Anotaram alguma coisa para eu apagar aqui? Pode pagar. Pode, né? Pode pagar. Eu vou fazer um slide bonitinho para vocês. Aí, olha só o que é que acontece. Se o verbo, vamos para os verbos regulares, tá? Se os verbos, eles terminarem em E, a gente vai acrescentar apenas o E, o D. Verbo, verbos terminados em E, adicionamos o D, tá? Então, me digam verbos terminados em E. Are. Não. O are, aí é o verbo to be, ele já vai entrar em verbo irregular, tá? Aí depois a gente passa para os verbos irregulares. Tem que ser regular. É. Por exemplo, tem o verbo live, to live. O verbo to love. To love. We love it. To dance. To dance. Life não é verbo, Abraão. Verbo, life é um substantivo. Life.
tá falando no chat. Life é vida, né? Life é vida, é. E live é viver, tá? Morar. Então, esses verbos aí, terminados em E, a gente adiciona apenas um D. Verbos terminados em IE, olha só o que acontece. IE não. Verbos terminados em Y, precedidos de consoante, retiramos o Y e adicionamos ED. Ou melhor, IED. Tá? Então, os verbos que terminam em Y, mas que antes desse Y vem uma consoante, a gente vai adicionar um IED, tá bom? Por exemplo, o verbo to cry. To cry. Aí fica cry, tá? To cry, cry. Outro verbo que termina em Y. Ugly. Hã? Ugly, que é feio em inglês. Ugly, mas não é verbo. Ugly é adjetivo. Ah, tá. Cadê? Mas alguém falou no chat. Fly, ele é um verbo regular, irregular, na verdade. Tá? Vamos ficar só com o cried mesmo. Os verbos que terminam em Y, mas que antes do Y vem uma consoante. Consoante não, vogal, precedidos de vogal. Adicionamos apenas o ED. São verbos em que a gente utiliza apenas o são verbos em que terminam em Y, mas que antes desse Y vem uma vogal, a gente vai adicionar apenas o ED, tá bom? Mas a gente tem o verbo aqui, o verbo to say. Olha só o que é que acontece. Verbo to say. O verbo to say, que é o verbo dizer, ele termina em Y, mas ele tem uma consoante, uma vogal antes dele, não tem? Que é a vogal A. Meu Deus, estou toda enrolada aí. Que tem a vogal A. Mas ele, dentro da gramática da língua, ele vai se encaixar como um verbo irregular. E se tratando de um verbo irregular, vai acontecer que esse say aí, ele vai ficar said. Tá bom? A gente vai ter o verbo... Aí chega. Ele vai se encaixar como um verbo irregular e aí ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? E como saber se o verbo ele vai ser regular ou irregular? Estudando, tá? Não há uma regra para você diferir um verbo regular e um verbo irregular, né? Por exemplo, a gente tem o play e tem o say, que ele poderia muito bem se encaixar nessa regra aqui, porque ele termina em Y, igual play, e antes do Y tem uma vogal igual o play, mas que o play ele é um verbo regular, que a gente vai aplicar a regra aqui, mas que o say ele não é um verbo regular, ele vai ser um verbo irregular. Então, como é que a gente vai saber?
unicamente estudando, tá? Tem alguns sites que disponibilizam tabelas de verbos irregulares. E aí vai ter sempre a base form do verbo, né? A forma base do verbo, como ele é na forma presente. E na outra coluna vai ter a sua forma no passado simples, tá bom? Por conta do horário, a gente vai finalizar aqui. Mas as próximas 2 aulas vai ser para a gente fazer a revisão desse assunto aqui, tá certo? Beleza. Certo. Essa chamada rapidinho.